Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Continuando aqui uma incursão simples. Hoje é dia 1º de janeiro de 2022. Começa, segundo consta aí, vai começar uma nova etapa referente à tecnologia. A tecnologia é sempre um desafio, fazer essa adaptação desses artefatos tecnológicos para fins desses deslocamentos em áreas remotas. Mas ao que consta, a tecnologia está aí e ela deve ser levada em consideração. Nós inclusive já tratamos disso em outros vídeos, como isso interfere não só na capacidade, na mobilidade e segurança das equipes para fazer o rastreamento, mas também deve ser levada em consideração a tecnologia que eventualmente a própria pessoa que está eventualmente lá sendo procurado, alvo daquela incursão na região de mata, tenha também, porque isso pode interferir diretamente naquela realização daquele rastreamento. Mas a tecnologia está aí, nós não somos refratários a essa tecnologia, tanto que o logo do grupo Rastreamento Humano é Rastreamento Arte e Ciência, porque leva em consideração essa arte milenar, que vem dos primórdios, mas também incorpora esses aspectos científicos, tanto tecnológicos, como também, eventualmente, o que pode sistematizar para trazer de melhor para esse aperfeiçoamento. Mas é isso é uma realidade, né? Estamos aí, dizem agora que em 2022 vai ser incorporado, pelo menos nas grandes capitais e nas capitais de grandes cidades, a tecnologia 5G. Dizem que isso é só o primeiro passo, eventualmente, para depois, isso seria a chamada internet das coisas. Isso dizem que alguns especialistas é só o primeiro passo para depois ingressar na fase que se chama de internet dos corpos, que vai haver uma interligação dos próprios corpos, com implantação de chips, inclusive, que vem ocorrendo, por exemplo, quem quiser procurar, na Suécia, voluntariamente, pessoas implantando chips voluntariamente para facilitar, ao invés de ter um cartão, um token, por exemplo, e depois, eventualmente, avançar para uma terceira etapa, no qual os seres humanos passaram a ser seres híbridos, ou seja, parte máquina e parte humano. Se isso vai acontecer ou não, não sei, mas o fato é que a tecnologia avança de uma maneira vertiginosa. E sem dúvida alguma, no rastreamento isso traz influências também. Por exemplo, existem várias notícias de várias equipes aqui na nação se equipando com vários equipamentos sofisticados e importantes, como por exemplo, equipamentos de visão noturna, equipamentos de visão térmica, equipamentos de realidade aumentada. Ainda no Brasil, pelo menos, não temos conhecimento aqui, mas pelo menos de realidade de visão térmica e visão noturna, isso aí já tem sim. Mas em alguns países, como a Alemanha, Israel, Estados Unidos e outros, já tem inclusive esses equipamentos de chamada realidade aumentada. E vários desses equipamentos, inclusive, eles permitem inclusive não só fazer essa visualização, por exemplo, de situações adversas, mas inclusive já fazendo o georreferenciamento. Isso ajuda muito para não só visualizar, eventualmente, mas já ter aquela assinatura, o georreferenciamento, para saber onde posicionar geograficamente aquela pessoa, animal de interesse, eventualmente. Tudo isso é importante, sem dúvida alguma, mas para nós esses artefatos tecnológicos, eles continuam ainda sendo complementares. São importantes em algumas situações, são bastante importantes, mas eles, para nós, na nossa avaliação, são complementares ao rastreamento. O que isso significa? Por exemplo, no rastreamento, nós levamos, por exemplo, GPS, smartphone, que são equipamentos sofisticados, mas esses equipamentos, eles não são para o rastreamento. Eles facilitam o rastreamento, mas não são equipamentos de rastreamento. Ou seja, o GPS, por exemplo, o smartphone com aplicativos de localização, por exemplo, ele é importante não porque ele rastreia, mas sim porque ele libera a atenção do rastreador para se concentrar naquilo que ele precisa fazer, que é rastrear, e dá segurança também, que eventualmente ele não vai ficar toda hora, a todo momento, tendo que ficar analisando onde está, porque ele sabe que aquele aplicativo de telefone, de smartphone, por exemplo, ou aquele GPS vai fornecer essas informações. Mas é claro, né, sempre tendo um sistema de backup, ou seja, um sistema de redundância, para que eventualmente, se alguma coisa falhar, ele ter como um sistema alternativo para se basear. Por exemplo, se está com GPS, tem um smartphone também, ou tem uma bússola, por exemplo, para traçar um azimuth de fuga, por exemplo, né? Ou mais de um parceiro na equipe tendo mais de um equipamento também. Tudo isso são sistemas de redundância que são bastante importantes para evitar qualquer tipo de roubada, mas eles são bastante úteis. Esses equipamentos de visão noturna, por exemplo, nós inclusive já utilizamos também. Esse de visão noturna tem vários modelos, inclusive no nosso 8º livro nós vamos abordar melhor essa questão também. Está para ser lançado, a previsão é agora final de janeiro de 2022. Portanto, essa questão, mas por exemplo, né, essas tecnologias, por exemplo, recentemente os integrantes do projeto Vigia do Ministério da Justiça, isso é informação pública, não estamos vazando nenhum tipo de informação, receberam vários artefatos esses equipamentos de visão noturna para colocar no capacete e binóculos térmicos também, por exemplo. Isso sem dúvida alguma é muito útil. A questão também é que isso para fins de rastreamento, por mais que ajude, isso também tem várias limitações, isso vai depender de uma série de contextos. Por exemplo, né, uma coisa
ter um equipamento desse, de visão noturna, por exemplo, visão térmica, eventualmente colocado numa aeronave remotamente tripulada, numa altitude elevada. Vai dar, sem dúvida alguma, vai ampliar muitas capacidades de visualização. O que é diferente de ter um dronezinho menor, pequeno, que voa a baixa altura. Isso já vai limitar bastante essa capacidade de visualização. Inclusive, em algumas situações vai ser proibitivo usar isso, porque eventualmente a posição de um drone desse que voa a baixa altitude pode assustar o animal ou denunciar a presença da equipe naquele local. Então, eventualmente, nem vai poder ser utilizado aquele equipamento. Outra coisa também, por exemplo, é diferente ter eventualmente um equipamento de visão térmica, um binóculo de visão térmica, por exemplo, numa base estacionada como um veículo, com um gerador de energia, drenando a energia para alimentar aquele equipamento, e numa posição mais elevada. Isso, sem dúvida, pode dar, eventualmente, numa torre, por exemplo, pode dar uma visualização melhor, por exemplo, uma visão térmica. Isso, sem dúvida alguma, pode. Outra coisa muito diferente, mas muito diferente mesmo, é ter um equipamento desse de óculos de visão noturna, por exemplo, ou de visão térmica, numa região de mata fechada, com o operador na mata. Ou seja, nós já fizemos testes com alguns desses, claro, para usos civis. Esses usos militares, a Força de Segurança, nós não tivemos acesso. Mas uma coisa é a pessoa estar numa aeronave remotamente tripulada, por exemplo, da linha israelense, por exemplo, Elbit, por exemplo, Hermes 900, por exemplo, a uma alta altitude, com esse equipamento, sem dúvida alguma, ajuda muito. Outra coisa muito diferente, mas muito diferente mesmo, é colocar o operador com um óculos de visão noturna desse, numa região úmida como essa, com uma vegetação bem fechada como essa. Ou seja, essa tecnologia vai ser muito limitada em razão dessa densa vegetação que vai impedir o uso adequado desses equipamentos para quem está em chão realmente, para o operador que está no chão. Em regiões mais abertas, sem dúvida alguma, pode ser utilizado. Mas essas regiões de umidade, vegetação muito, muito fechada, essa capacidade dessas observações, pelo menos com esses equipamentos para o operador que está no chão, vão ser muito reduzidas e, portanto, mais uma vez, o que nós queremos dizer aqui? Volta a ser necessária aquelas habilidades do rastreador. Para ele conseguir fazer uma progressão dessa, por exemplo, pegando rastros, por mais que eventualmente possa ser muito útil, eventualmente esses equipamentos eletrônicos de visão noturna, visão térmica, para quem está aqui no chão, com equipamento pesado, né, tendo que usar baterias ali, o ambiente úmido, pelo menos essa região de Mata Atlântica, ficando toda hora embaçado o equipamento, por exemplo, por mais que se passa esses produtos que eventualmente visam tentar evitar que o equipamento embace, acaba sendo praticamente inviável de tanto que essa umidade. Portanto, isso é uma situação muito diferente. Portanto, por isso que para nós essas tecnologias são úteis sim, e nós torcemos para que elas possam ser cada vez mais incorporadas. Elas são úteis sim, nós inclusive recomendamos e usamos, mas nós sempre sugerimos, né? Essas tecnologias, para nós pelo menos, elas são complementares a essas técnicas de rastreamento. O futuro, como é que vai ser, se seres humanos serão seres híbridos ou não, como é que vai avançar, nós não sabemos. Mas hoje, 1º de janeiro de 2022, para nós, a nossa avaliação, esses equipamentos todos continuam a ser, sem dúvida alguma, muito importantes, mas eles são complementares ao rastreamento. Continua sendo fundamental para uma série de situações as técnicas de rastreamento tal qual milenarmente aplicadas, claro que com os aperfeiçoamentos e tecnologias disponíveis de hoje. Nós inclusive falamos que nós de uns anos para cá vimos aumentar bastante o interesse nessas técnicas de rastreamento, que nós chamamos inclusive da ascensão dos rastreadores. É uma geração nova que vem crescendo já nesse ambiente, já incorporando essas novas tecnologias, mas utilizando também essas artes milenares do rastreamento. Portanto, fica mais uma dica aqui para nós, nesse início de ano. As tecnologias, sem dúvida, são muito bem-vindas, podem ser utilizadas, devem ser utilizadas no rastreamento, mas para nós essas tecnologias todas continuam a ser